Fala pessoal, como estão todos vocês? Hoje irei começar uma sequência de vídeos com reviews finais de alguns animes que acabaram agora da última temporada de outubro. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente fez um podcast escolhendo alguns animes e agora a gente vai falar um pouco o que a gente achou de cada um deles separadamente. Hoje começaremos com Ikebukuro Westgate Park, que eu tinha uma expectativa enorme, porém eu me decepcionei muito, né? Mas eu vou explicar o motivo. Então antes de começarmos, não esqueça o like. E se você não for inscrito, seja bem-vindo. A gente faz vídeos semanais de alguns animes, Shingeki no Kyojin, Higurashi, Jujutsu Kaisen, mas tem alguns programas extras que a gente só conversa, eu e a Ti, minha parceira. Então sejam muito bem-vindos. Agora vamos falar sobre Ikebukuro Westgate Park. Por que eu tive uma expectativa tão grande com esse anime? Então, quando eu li a sinopse, e se quem quiser ver o podcast, depois vai aparecer aqui no card. Eu gosto muito de história de gangue, né? Eu gosto de máfia, essas coisas. Então, quando eu vi que ia ter um anime habituado nesse sistema de gangues, eu fiquei meio curioso para saber o que ia acontecer. E quando eu li a sinopse, eu não sou de ler sinopse, mas como a gente fez o programa, eu fui ler a sinopse e meio que era um spoiler dos últimos 3 episódios, dos 2 últimos episódios. Então não tinha conexão o que estava escrito com como começou o anime. Logo de cara eu já tive uma decepção porque não foi muito o que eu esperava. Eu esperava algum duelo de gangues, algumas pessoas se batendo, sei lá, algum conflito e não um rapaz ajudando pessoas, porque basicamente é isso. Mas vamos por parte. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a abertura, que eu gostei muito quando começava a tocar ela, né? Assim que começava o episódio, dava um clima muito bom de que o anime seria pra cima, alto astral e tudo mais. Sabe, acabava 1 minuto e meio da abertura, eu tava, caramba, hypado. E todos os episódios tinham um drama, tipo, não combinava muito bem com a abertura, que era bem animada, né? Digamos assim. Então esse foi um ponto positivo, a abertura é muito boa, só que não combinou muito com o episódio. Eu não sei o que vocês acham, mas eu achei que teve muito drama com uma abertura muito animada. Outro ponto positivo também é os personagens. Eu acho que o design deles são bem feito. Eu acho que cada um tem um jeito bem específico e você consegue pelo menos decorar quem é cada um. O design de personagem, porque se eu não me engano foi a adaptação de uma série. Foram atores ou alguma coisa assim, se eu não estiver errado. Se eu tiver, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Esse foi os pontos positivos, eu acho, o design e a abertura. Realmente não teve muita coisa. Teve um episódio também, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E agora eu vou explicar porque eu tive uma decepção tão grande com o Ikebukuro. O primeiro episódio ele começa bem, que é sobre as drogas, né, se eu não estiver errado. Mas aí eu descobri que ele não era linear. E esse aqui também me atrapalhou. Por quê? Eu prefiro animes cronológicos. Ou quando você vai fazer algo não linear, que é episódico, igual o Ikebukuro foi, eu demoro um pouquinho para ter empatia com alguns personagens. Não os principais, mas os suportes que vão aparecer em cada caso. Esse foi o meu primeiro problema com Ikebukuro. Os personagens suporte, os que o Makoto, né, nosso protagonista, ele ajudava, eu não tinha empatia com ninguém, porque não tinha nada a ver os personagens. Ele aparecia assim muito rápido e, sabe, durava só um episódio, não tinha nem uma construção. Por exemplo, um caso de 2 episódios para acabar no segundo e você tem uma construção maior do personagem. Não, começava nos 5, nos 15 já estava finalizado. Então era muito rápido e eu não ligava, sinceramente eu não ligava para os personagens. E como eu falei, o anime ele usa muito drama, então ele quer que você se sinta triste ou crie empatia com alguém. E não aconteceu comigo, então esse foi um problema da minha experiência assistindo Ikebukuro. O drama envolvido em cada episódio eu não conseguia ligar porque eu não tinha empatia com os personagens. Esse foi o primeiro ponto. Então já emenda no segundo que foi difícil achar bons episódios, porque todos seguem um padrão. E esse padrão vai vir alguém pedindo ajuda ao Makoto, o Makoto vai se sensibilizar, vai ajudar de alguma forma, seja conversando com as gangues ou com a polícia, né, que é amigo dos policiais, e vai tentar desenvolver o caso e ajudar a pessoa em específico. Então, na maioria dos episódios eu simplesmente fiquei no tédio, sinceramente no tédio, porque a construção dos personagens era fraca, na minha opinião, claro, e os casos também não tinham nada demais, era só um drama
normal. Eu fiquei com esse probleminha durante alguns episódios. Agora eu vou falar o episódio que eu mais gostei, que foi o 4, que é o caso do avô lá, que o pai morre, né, o pai do menino, e ele fica cuidando da criancinha. Então eu gostei desse episódio 4, foi o único que eu criei empatia com o personagem, e o caso desenrolou melhor. Não quer dizer que foi o melhor caso, mas foi o que desenrolou melhor comigo. Já o episódio seguinte, o 5, foi um dos que eu mais detestei, que foi o caso da menina chinesa, que a mãe do protagonista, do Makoto, adota só porque sim, e depois no episódio 6 ela sumiu. O que me faz pensar que eu acho que o anime nem é cronológico, sabe? Tipo, um caso pode ter sido depois do outro, ou antes do primeiro. Então ficou meio confuso, e essa menina sumiu. No episódio seguinte, ela foi aparecendo lá no final. Eu não gostei dessa menina, eu não gostei desse caso, e me fez a história ficar mais confusa do que já estava. Agora eu vou falar um pouco sobre as gangues. Elas só serviam de apoio para o Makoto. Simples assim. Porque ele ficava pedindo ajuda. Eles tinham umas tretinhas entre eles, mas não era nada grande. Claro que teve um episódio, teve um caso, na verdade, 2 episódios que envolveram as duas gangues. Que foi, tirando o final, a única que teve algo com sentido, pelo menos. Era alguém querendo pegar o poder do rei, que é o Takashi, né? Então teve esse episódio. Durou, né? Esse episódio foi bem legal, ver as gangues lutando realmente. Mas, fora isso, as gangues só ajudavam o Makoto, ele fazia parte, ele era o neutro, ele era o cinza, né? Que é o azul e vermelho, era o cinza, porque ele não fazia partido, apesar de ser mais amigo do Takashi, ele era amigo do Ozaki também, que é líder dos vermelhos, e ficava nisso. Por que ficava nisso? Pra gente entrar nos últimos 2 episódios, que foi o desastre narrativo de Ikebukuro. Por que o desastre narrativo? Parecia a novela do SBT mexicana. Por quê? O personagem morria, mas não morria. Era intriga, era um vilão. Era um moleque, sei lá, mimado, que fez as coisas e você sabe que não tinha motivo nenhum. Era câmera escondida, era bala falsa, era celular hackeado, era outro celular hackeado, era plot atrás de plot. Então foi só um desastre narrativo para dar uma conclusão a uma história que, como eu falei, eu vi na sinopse que era o final. Isso foi o mais irônico. Quando eu vi o final era a sinopse que eu achei que era do começo. E realmente teve um pouco de gangue, nada demais, a polícia se envolveu melhor, porque as gangues começaram a brigar entre si. Um achou que era um, o outro achou que era o outro, e começou uma confusão generalizada, mas no fim todo mundo falou, não, vamos pegar o Makoto, e foram atrás dele. Então foi só uma bagunça, uma novela mexicana do SBT, e não agregou em nada. Esse é o ruim, que a experiência do anime não agrega nada a quem assiste, e isso é muito importante para mim. Eu gosto da experiência que o anime traz e a mensagem dele, e Ikebukuro certamente não teve. Esse foi o motivo de eu não ter gostado de Ikebukuro, foi o primeiro review. Ainda vão vir mais 3 se eu não estiver errado. Se você gostou, escreva aqui nos comentários o porquê. Se você acha que eu estou errado, escreva também o motivo. Eu não sou o dono da razão, essa foi a minha experiência assistindo um anime. E eu quero saber de vocês também agora, tá bom? Até a próxima e falou!